Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É 23 de julho, estamos a 23 dias. 23 dias nessa jornada, nesse discipulado. Na verdade, é um discipulado que está acontecendo. Tempo de aprender, de crescer, de amadurecer. É tempo de entender aquilo que muitas vezes você não entende. Dias normais, dias comuns. E eu quero começar esse dia abençoando a sua vida, declarando sede, fome sobre você. Maior sede, maior fome pela presença, pela palavra, pela revelação do céu. Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, nesse dia, que você seja grandemente abençoado. Abençoado pela palavra. Abençoado, marcado pela palavra. Qual é a importância da palavra na vida de uma pessoa? Muitas vezes as pessoas querem fazer aquilo que elas sentem. Quem quer fazer o que sente é guiado pelo sentimento. Quando você estabelece viver por aquilo que você sente, você é guiado, conduzido pelo seu sentimento. Qual é o problema disso? Os seus sentimentos são instáveis, eles são volúveis. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você que é guiado pelos seus sentimentos, você tem certeza que quer algo, mas amanhã o seu sentimento muda e você para de querer. Sentimentos são bons, não são malignos, mas eles não servem para ser líderes da sua vida. Por quê? Sentimentos, imagina uma linha de trem. Na linha de trem tem a locomotiva e tem os vagões. O vagão vai atrás. Sentimento é vagão. Sentimento não é locomotiva. Não pode ser o que te puxa, não pode ser o que te move. Mas você precisa dos sentimentos. Os sentimentos têm a sua importância, têm o seu local na sua vida. Agora, quando você é conduzido por sentimentos, é muito perigoso. Ser um crente conduzido por sentimentos é ser um crente almático, porque os sentimentos cabem na alma. Você não foi chamado a ser conduzido pela alma. Agora, o que isso tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, criando aqui, gerando, né, discipulado, 365 dias de discipulado, lendo a Bíblia, aprendendo as Escrituras, trazendo isso de forma prática para a nossa vida. Qual é o impacto disso? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto, é sempre eu não sinto. Todas as vezes que você coloca essa palavra na frente, sentir, sinto, você está revelando quem conduz a sua vida. E sempre quando isso acontece, você mostra que você é um cristão, um crente, um filho de Deus que se move pelo nível da alma. Se mover pelo nível da alma é perigoso. Então é necessário amadurecer. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Por mais que você esteja em uma embalagem terrena, o corpo é uma embalagem. Seu corpo é uma embalagem. E a embalagem, irmão, é para conter, não é para ser. Você não é o que as pessoas veem em você, você é muito maior do que isso. Agora, há pessoas que vão querer definir você pela embalagem que você revela, pela embalagem, pelo físico, pelo estereótipo, pela maneira que você se veste. E você é muito maior do que isso. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Qual é a verdade? Você precisa, passar por um alinhamento. Qual é o alinhamento? O meu corpo se alinha à minha alma se alinha à minha mente se alinha ao meu coração, o meu coração se alinha ao meu espírito, e o meu espírito se alinha ao Espírito de Deus. Então é de dentro para fora. O evangelho nunca foi superficial, nunca será superficial. A transformação que nós vivemos nunca será superficial, a não ser que estejamos desalinhados. Quem anda desalinhado, quem vive no nível da alma, quem vive no nível das emoções, nunca irá experimentar a verdadeira transformação. Porque um dia você vai olhar e vai falar, essa pessoa parece que está sendo transformada. Mas no outro dia, aquilo é desfeito, é como o vento que sopra e espalha as folhas depois de muito trabalho. Então, para não viver essa inconstância, é importante entender o arquétipo, a estrutura como ela é feita, é de dentro para fora. O evangelho é transformador, sim,
mas ele transforma de dentro para fora. Ele vai transformar você no nível da sua alma. Ele vai curar a sua alma, ele vai libertar a sua alma, ele vai alinhar a sua alma. A sua alma é um mordomo daquilo que Deus colocou no seu espírito. O seu espírito, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, seu espírito é restaurado, regenerado, o seu espírito é vivificado nele. Então, é de dentro para fora. Só que o seu espírito em comunhão, recebendo do Espírito de Deus, foi isso que nós lemos ontem aqui na passagem de Romanos, porque o Espírito, quando nós somos guiados pela carne, nós morremos, mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e para ser guiado pelo Espírito de Deus, não é no nível da alma, não é no nível das minhas emoções. Eu posso utilizar isso porque, entenda, a alma é poliglota, a alma é poliglota. Ela sabe falar a língua carnal, mas ela sabe falar a língua espiritual. E qual é a função da alma dentro dessa composição do homem? A alma é para ser intérprete daquilo que Deus colocou no nosso espírito. A alma vai interpretar, ela vai mordomizar, ela vai pegar o nosso espírito como um mordomo e trazer em alinhamento de dentro para fora, para que o nosso corpo possa ser capaz de trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, é importante esse perfeito alinhamento. É importante entender, mas principalmente viver nesse perfeito alinhamento, para que o depósito que Deus colocou dentro de você. Na última semana, o pastor Wagner Mariano, meu pastor, ele trouxe uma palavra sobre nós como igreja, falando do potencial. Todos temos potencial, toda semente tem potencial, toda vida carrega um potencial. Se você está assistindo, escreve potencial. O que é o potencial? Potencial, na verdade, é o pode ser. Todo mundo, todas as pessoas na humanidade têm um pode ser dentro dela. Você pode ser. Você pode ser. Não significa que você será. O pode ser significa que se você tiver atenção àquilo que Deus colocou dentro de você, você se tornará, muito maior do que você é hoje. Imagine que a sua vida hoje é apenas uma semente daquilo que ela pode ser. A sua vida hoje, eu declaro isso sobre você, que os olhos do seu entendimento se abram, que as escamas que estão travando a sua vida sejam removidas nessa manhã, para que você possa entender que você é muito maior por dentro do que é por fora, que você carrega muito mais dentro de você do que você mesmo consegue compreender. Eu declaro isso sobre você, que a revelação dos céus venha sobre você, que os olhos do seu entendimento sejam abertos, todo o véu seja arrancado, e que você seja capaz de ver, entender e compreender que há algo muito maior dentro de você do que você mesmo consegue compreender. Adriano, como que você afirma isso? Sabe por quê? Presta bem atenção. Quais têm sido a sua luta, as suas lutas ao longo dos anos? Quais lutas você tem tido ao longo dos anos de vida? Quais são as tentativas do inimigo em abortar a sua vida, em fazer você desistir de algo que corriqueiramente isso volta novamente, como fogo nos seus ossos a queimar. Sonhos que nunca morreram, mas que muitas vezes adormeceram dentro de você e ficam aí dentro. No offline, ficam latentes, mas nunca vêm para fora. Isso tudo comunica de um potencial que há em você, um sonho, um destino profético que você carrega, que Deus quer que você libere nessa terra. Por isso há uma resistência. Querido, todo potencial vai ser resistido. Toda pessoa que começa a descobrir o potencial que carrega vai experimentar uma resistência. Primeiro espiritual, no segundo nível natural. Por quê? Porque muitas pessoas que estão à sua volta não querem que você manifeste aquilo que você carrega. Em contrapartida, há um número muito maior de pessoas que quer e precisa daquilo que você carrega. Só que as pessoas que querem e precisam daquilo que você carrega, do potencial que há dentro de você, elas nem sabem que você ainda existe, elas nem sabem que você carrega aquilo que elas precisam. Então, eu quero que você entenda nessa manhã, que você carrega algo que vai mudar a vida de centenas, de milhares de pessoas no mundo. Porque, veja bem, porque de repente você é resistido por uma meia dúzia de pessoas, uma meia dúzia de Eliabes que tem se levantado para tentar calar a sua voz, para tentar, te esconder, te matar espiritualmente e muitas vezes até fisicamente. Mas presta atenção, isso é uma meia dúzia.
Existem centenas de milhares de pessoas que precisam daquilo que você carrega e elas estão clamando por isso, por um libertador. É interessante que quando nós vemos a história de Moisés, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, quando Israel, José morre e passa um tempo, o faraó que levantou nem ficou mais ciente de quem tinha sido José. Aí o povo de Deus que veio e se estabeleceu no Egito, ele começa a crescer, ele começa a se multiplicar de uma maneira muito poderosa. Aí o que acontece? O faraó da época olha para aquilo e fala assim, se esse povo crescer dessa maneira e nós não fizermos nada, esse povo vai mandar em nós e vai tomar tudo que é nosso. Aí o que eles fizeram? Tornaram o povo de Deus escravos. Eles foram escravizados e a consequência disso, eles perderam sua identidade. Todas as vezes que você tem dúvida na identidade, na sua identidade, naquilo que você é, naquilo que você carrega em Deus, é porque você está vivendo como escravo, é porque a sua mentalidade foi escravizada, a sua alma está sendo sugada. Agora, presta atenção, eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles começaram a buscar a Deus. Sabe o que acontece? Irmão, sempre que há uma busca verdadeira, essa busca, essa oração, essa intercessão, ela não fica na terra, ela sobe para o céu. Então, eles clamando, buscando, sabe, pedindo ao Senhor, nos dê um libertador. Estamos escravos, nos dê um libertador. A palavra diz que a oração sobe, e a oração sobe ao trono. Deus ouve a oração do seu povo. E Deus responde. Como que Deus responde à oração? Um menino nasce. Um menino nasce. Qual menino que nasceu naquela época? Porque tinham vários nascendo. Mas Deus mandou naquela época um libertador do céu para nascer na terra. Seu nome era Moisés. Moisés nasce naquela época para poder trazer vida, para libertar o povo de toda a prisão que o Egito estabeleceu. Para cumprir uma palavra, uma promessa que tinha 430 anos que estava correndo. Porque eles ficaram como escravos durante 430 anos. E a palavra era que eles ficariam apenas 400 anos. Mas eles vieram. E essa libertação veio através de quem? Através de um homem chamado Moisés. Então, o que eu quero que você entenda? Por que eu estou trazendo isso aqui logo nesse início? Existe um potencial dentro de você. A semente, ela precisa encontrar um ambiente, um solo favorável, e ela precisa ser regada. Só que antes de regar a sua semente, ela precisa morrer. Não existe nenhuma semente que libere a vida, o potencial que tem em vida. Ela sempre vai liberar o potencial de vida, o potencial de fazer, o potencial de crescer, de multiplicar depois que ela passa pela morte. Então, se você tem sofrido, se você tem sentido a morte cheirando, e quando eu falo de morte, não falo da morte física, querido, eu quero que você entenda isso. Se muitas vezes o que você sente é que você tem sido conduzido como que para um matadouro, para ser levado à morte, permita-se morrer nesse tempo, morrer para si mesmo, morrer para o seu ego, morrer para, muitas vezes, os seus sonhos. Você fala, Adriano, mas como assim? Eu quero viver meus sonhos, eu vou morrer para os meus sonhos. É o paradoxo do reino. O reino, ele tem os seus paradoxos. Para viver eu preciso morrer, para ganhar eu preciso dar, para crescer eu preciso me diminuir. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Se você está entendendo, escreve aí a palavra paradoxo, porque o reino, ele é feito de paradoxos, porque nós queremos aquilo que os céus podem dar, mas estamos sempre olhando para a terra, estamos sempre olhando para o homem, estamos sempre esperando do homem. Presta atenção, Deus pode e vai usar homens, mas Deus não quer que você fique olhando, mirando, com jeitinhos humanos. Aqui em Minas a gente fala isso de é o jeitinho, é sempre dar o jeitinho. As pessoas querem dar o seu jeitinho para que as coisas aconteçam, para depois falar que foi Deus que fez. Deus não precisa do nosso jeitinho. Isso vai ficar claro aqui hoje, amém? Vamos entrar no dia de hoje, discipulado 365. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Qual é o propósito aqui, irmão? Estamos aqui realmente para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você move a sua vida pela palavra de Deus, o que acontece? Sua vida avança, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando a palavra de Deus, ela é a base, ela é o fundamento da sua vida, você tem uma vida sólida, você tem uma casa que foi edificada na rocha, porque você não é apenas ouvinte da palavra, mas você é alguém que está
fincando, firmando a sua casa, a sua vida, as suas gerações em algo que é estável, algo que é inabalável. Construa a sua vida na palavra. E de repente você já é cristão, já é crente há algum tempo, e você nunca teve intimidade com a palavra, você até lê, mas não entende. Sempre que quando começa a ler, né, o espírito o espírito do sono te pega, porque alguns que sofrem de insônia, quando começam a ler a palavra, né, a insônia vai embora. O demônio que rouba você as suas noites de sono, ele te abandona, porque ele não quer que você entenda a palavra, porque ele sabe que se a palavra entrar na sua vida, muda tudo. Sua vida é transformada. Então nós estamos hoje no dia 23. São 23 dias já que nós começamos dia 1º de julho e vamos romper. Vamos até dia 1º de julho de 2026. Então, independente se você começa agora ou se você começou há mais tempo, persevere. Eu quero que você possa experimentar aquilo que só a palavra de Deus pode fazer na sua vida. Então seja bem-vindo, bem-vinda. A única coisa que eu te peço, vai nesse aviãozinho, compartilha com 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas você achar que é possível, compartilhe. Para quê? Para que pessoas sejam tocadas, abençoadas por aquilo que Deus tem liberado aqui a cada manhã. E tem trazido muitas respostas. Pessoas têm mandado mensagem, o quanto elas têm sido edificadas, alimentadas a partir da palavra que Deus tem liberado aqui todas as manhãs. Entenda que quando você abriu aí o seu celular para me assistir, você está abrindo e se conectando a um rio de vida. Existe um rio de vida que a palavra fala, Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água vida, rios de água viva. Então, a água que eu bebi, que antes era só para mim, que ficava só dentro de mim, ela parou de ser represa e agora ela flui como um rio. Então, esse rio é um rio cheio de vida. E por onde esse rio passar, a vida está fluindo. Então, você que abre o seu celular, que se conecta aqui para assistir uma live, para ver um post, um vídeo no feed, o que acontece? Você está se conectando a um rio. Você está recebendo a vida que flui a partir da minha vida, que é Cristo. Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Hoje a gente está aqui no dia 23. Dia 23, o que nós estamos vendo? Ontem Salomão fez a dedicação do templo para Deus. Uau! Foi tremendo. E hoje, o que está acontecendo? Salomão foi mudar. Ele se muda para aquele local. O que nós vamos ver aqui hoje? Presta bem atenção. 2 Crônicas 8, no verso 11. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Mentores de reino, filhos da promessa e guardiões da sabedoria. Mentores de reino, filhos da promessa e guardiões da sabedoria. 2 Crônicas 8:11, Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha de Faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse, minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali. E é um lugar sagrado. O que nós aprendemos aqui com essa atitude de Salomão? A filha de Faraó representa alianças naturais. Quando você vai em 1 Reis, capítulo 3, quando Salomão ele é colocado sobre o trono, sobre todo Israel, qual é a atitude de Salomão naquele momento? Salomão vai e contrai casamento. Ele casa com a filha de Faraó. Quando ele faz isso, o que ele revela, irmão? Ele estava construindo aquilo não debaixo de uma direção de Deus. Ele fez aquilo debaixo de uma direção da alma. Por que ele se conecta? Por que ele contrai casamento com uma pessoa que era filha de um outro rei? Por quê? Porque ele queria estabelecer uma aliança natural. É tipo assim, se der errado, eu tenho isso. Entende? Era um jeitinho, ele estava dando um jeitinho. Então, o que nós vamos entender aqui? Porém, a arca, ela ficava na casa onde Salomão estava levando, onde essa mulher estava habitando. E ele não pôde permitir que ela morasse naquele lugar. Por quê? Porque não se pode misturar aquilo que é santo com aquilo que é comum. A aliança que Salomão estabelece com a filha de Faraó foi uma aliança natural, uma aliança comum. Porém, o lugar onde era o palácio era o lugar onde a presença de Deus habitava, a arca estava ali. Então, ele teve temor no coração. Essa é a verdade, ele teve temor no coração de misturar
as alianças naturais com aquilo que era espiritual, com aquilo que era sagrado. Então, ele não coloca a mulher para viver naquele lugar. E a pergunta que fica aqui para mim e para você tem separado o que é sagrado daquilo que apenas é conveniente? Você tem feito distinção? Ou você tem misturado as suas alianças naturais, as coisas naturais com aquilo que é espiritual? Porque isso vai revelando no tempo uma falta de temor muito grande, irmão. Presta atenção. Separar ambientes mostra maturidade espiritual. Quando você separa o natural do sagrado, você está mostrando maturidade espiritual. A presença de Deus, ela exige separação e discernimento. Porque algumas pessoas, elas, na falta de entendimento, elas oram e falam assim, Deus usa a minha vida. Só que elas não querem viver o processo da separação, da consagração, elas querem viver como todos os outros vão viver. Veja bem, para fazer coisas que os outros não vão fazer, você vai ter que viver de uma maneira diferente, separada. Olha para a vida de João Batista. João Batista foi chamado a ser o precursor, a voz profética, que iria diante de Jesus preparando o caminho do Senhor. Ele não viveu como eu e você vivemos. Ele viveu uma vida separada, consagrada desde o ventre. Ele era nazireu, ele não cortava o cabelo, ele se vestia de pele de camelos, ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele poderia ter tido uma condição de vida muito melhor, ele poderia ter tido um estilo de vida muito diferente. Porém, a sua separação e a sua consagração exigiam dele que ele vivesse daquela forma. Então, quem sabe que tem que viver algo especial da parte de Deus, no seu destino profético, não pode desejar viver, ser, ter coisas que os outros que não vão viver isso também estão vivendo. Por quê? Você quer viver como todos e ser especial diante daquilo que Deus está te chamando a fazer. Existe um preço a se pagar da separação, da consagração. E isso é importante, saber, entender e viver. Segunda coisa que nós vemos aqui nessa parte desse texto é sobre a fidelidade no altar. A fidelidade no altar fala de quê? Dos ritmos dos céus. Existe um ritmo no céu. Então, nós precisamos alinhar o nosso tempo, né? O nosso tempo com o tempo de Deus. E quando eu faço isso é o quê? O cronos, o cronológico entrando dentro do kairos. É o kairos, o tempo dos céus invadindo o tempo da terra e fazendo com que possamos andar nesse tempo. E estamos vivendo um tempo muito especial da parte de Deus. Porque uma palavra que tem vindo esse mês, né, começou a vir nesse mês, ela fala de aceleração. O que é aceleração, irmão? É fazer de forma acelerada aquilo, fazer e viver de forma acelerada aquilo que demoraria muito mais tempo. E quando Deus começa a trazer aceleração, preste bem atenção, aquilo que demoraria anos vai demorar meses, aquilo que demoraria meses vai demorar semanas, o que demoraria semanas vai demorar apenas alguns dias, e o que demoraria dias vai demorar apenas algumas horas, alguns minutos. Então, quando Deus começa a trazer a palavra de aceleração, é porque Ele quer acelerar os tempos. Ele vai sincronizar os tempos, só que muitas vezes está no atraso, então ele traz uma aceleração. E de repente o seu ano de 2025, ou toda a sua vida, está em um tempo de atraso. E Deus quer acelerar a sua vida. Se Deus fala sobre aceleração, se prepare. Mas se prepare de que maneira? Se livre de todo o embaraço. Se livre de todo o embaraço para que você possa fluir e avançar no ritmo do céu, não no tempo da terra, não no tempo do homem, mas no tempo daquilo que os céus estão falando. 2 Crônicas 8, no verso 13. Oferecia sacrifício aos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas anuais. O que mostra Salomão com esse tipo de vida, esse estilo de vida sacrificial? Ele fazia sacrifícios aos sábados, que era de acordo com a lei. Nas festas da lua nova, que era a cabeça do mês, né? Que era quando o calendário de Deus ele vira, é na festa da lua nova. E também ele fazia nas 3 festas anuais. Quais 3 festas anuais? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, ele seguia o calendário de Deus. O que nós entendemos aqui? Veja bem, Salomão estabeleceu um ritmo de adoração alinhado com o calendário profético de Deus. Ele não andava no calendário humano, não andava no calendário natural. Ele celebrava, ele sacrificava, ele respeitava o calendário de Deus. Ele queria andar no tempo dos céus. Qual é o benefício de andar no tempo dos céus? Olha para aquilo que ele construiu, para aquilo que ele edificou.
Há poder em respeitar os tempos do Senhor. Há poder. Quando eu entendo o tempo do céu, quando eu entendo o relógio de Deus e eu começo a alinhar a minha vida com isso, eu vou ser muito abençoado. Porque é tema para a gente falar em um outro dia. Eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso, eu explico sobre isso. Mas você pode continuar aqui que você vai entender isso. Só para perceber qual tempo nós estamos vivendo. Estamos vivendo o mês de Tamos, da tribo de Ruben. E isso traz um contexto tão grande de revelação. E quando eu entendo o relógio de Deus, o calendário de Deus, o que acontece, eu entendo aquilo que é a vontade de Deus estabelecer naquele tempo. Porém, o inimigo vai tentar te resistir justamente nessa área. Agora, se você não entende, o que vai acontecer? Você vai ser resistido nessa área, mas você não sabe que aquilo que você está tendo resistência é da vontade de Deus. Adriana, agora me conta qual é a revelação profética desse mês. Agora já passou. Eu posso soltar fragmentos aqui para você, mas o mês já está acabando, né? Porque hoje é dia 23. Então, já estamos na virada, entrando para um novo mês. Mas fica aqui. Para o mês que vem, você pode receber essa revelação, acessar esse conhecimento e ver a sua vida começar a avançar dentro disso. 2 Crônicas 8, no verso 13, ele oferecia. O que isso fala? Salomão estabeleceu esse ritmo. Há poder em respeitar, irmão, os tempos de Deus. A sua adoração, veja bem, ela está alinhada com os tempos determinados de Deus. Você adora nos tempos? Ou de repente você não tem nem conhecimento, nem sabia que existia um calendário divino? Pois é, se você não sabe, é tempo de aprender. Obedecer aos ciclos santos liberam bênçãos contínuas. Quando eu caminho no tempo de Deus, eu estou me alinhando para receber as bênçãos que Deus tem para cada tempo. Existem bênçãos determinadas para cada mês, para cada ciclo de 30 dias, que vem, como nós conhecemos, os meses. Então, cada ciclo tem uma bênção temporal, é para aquele tempo, é para aquele momento. Então, a revelação me conecta para receber aquilo. Quem honra os tempos de Deus carrega a estação certa. A palavra vai falar dos filhos de Isacar. Os filhos de Isacar eram conhecedores do tempo. Eram aqueles, né? Eles eram a menor tribo, mas era a tribo com maior potencial. Porque eles carregavam espada? Não, porque eles sabiam fazer a leitura do tempo. Quem sabe fazer a leitura do tempo carrega algo muito maior nessa terra. Porque ele sabe o quando fazer e ele sabe o que fazer. Ele não é movido pela alma, ele não é movido pelas emoções, ele é movido pela revelação do tempo de Deus. Então, ter essa revelação, irmão, é grandiosíssimo. Terceira coisa, atraídos pela glória. O que nós vemos nessa passagem que estamos lendo no dia de hoje? 2 Crônicas 9, no verso 1. O que fala? Fala da visita da rainha de Sabá. Salomão edifica um reino, ele edifica o templo que era para Deus. Mas ele edifica um reino, e o reino, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele edificou, é como se Deus soprasse sobre as nações vizinhas tudo o que estava acontecendo no reino de Israel e através da vida de Salomão. Aí o que acontece? Isso começou a correr. Imagina se tivesse rede social na época. Mas não tinha a rede social que nós temos hoje, mas existia uma rede social. E Deus sopra o nome de Salomão. Os feitos que Salomão tinha feito até ali. Aí o que acontece? 2 Crônicas 9:1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, ela foi até Jerusalém pô-lo à prova. Veio uma rainha, uma grandíssima rainha da época, a rainha de Sabá. E ela veio ter um tempo com Salomão. Presta atenção, ela não foi ali para tomar um café com Salomão. Ela foi até ali porque ela tinha dúvidas no seu coração. O texto vai dizer isso. Ela tinha dúvidas, ela tinha perguntas, ela tinha indagações, ela queria respostas. E com certeza, ela já tinha procurado essa resposta em diversos lugares, mas ela não tinha encontrado. Porém, ela ouviu falar da fama de Salomão. Deus fez Salomão famoso. Você consegue entender isso? Porque, de repente, você é uma pessoa bloqueada com a fama. Mas Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele pode tornar essa pessoa famosa. Não, mas que eu diminua e que ele cresça. Para entender a Bíblia.
para não falar besteira, tá? Que Deus, ele não tem problema, ele não é diminuído quando ele te faz crescer. Se Deus te levanta, se Deus levanta o seu nome, isso não quer dizer que ele diminuiu. Você não consegue diminuir ao Senhor, entende? Ele que está impartindo na vida do homem a grandeza, e foi isso que ele fez na vida de Salomão. Ele tornou Salomão um homem grande, um homem famoso na sua época. E a fama chegou nos reinos, e a rainha de Sabá veio, só que ela não veio de qualquer maneira. A palavra diz que ela veio carregada de camelos, ela veio com vários camelos. Sempre que a Bíblia fala de camelos, ela está falando de algo que, de repente, você quer e não entendi ainda. A Bíblia, quando fala de camelos, fala de riqueza. Diga riqueza. Quando a Bíblia fala de camelos, ela está falando de riqueza. Então a rainha de Sabá vem trazendo camelos amontoados de especiarias, pedras preciosas, coisas que até então em Israel não tinham sido vistas. O que nós podemos entender aqui nessa passagem do capítulo 9, verso 1? A glória atrai governos. O que Deus estava fazendo em Israel através da vida de Salomão, na vida de Salomão e através da vida dele, fez com que a glória que estava ali atraísse governos das nações. As nações começaram a visitar Israel para entender, ver, receber daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. Ela veio com camelos, símbolo de provisão de jornada longa, símbolo de riqueza. Carregados de riquezas, buscando respostas. E o que ela faz com Salomão naquele momento? Ela faz uma mentoria. A palavra mentoria hoje ela está de moda, já tem alguns anos que ela caiu no falar comum das pessoas. Eu sou um mentor. Presta bem atenção. Tem uma diferença muito grande entre mentores e mentores. Cuidado. Porque você pode muitas vezes ser vítima de um mentor, um mentiroso. Ele não tem aquilo, ele não carrega aquilo, ele não sabe aquilo, mas ele se posiciona. E com rede social hoje é muito fácil, irmão. A pessoa colocar a palavra na frente da bio, falar eu sou um mentor. Então tem muito autoproclamado mentor que é um mentor. Cuidado para você não ser vítima disso. A rainha de Sabá veio a Salomão querendo mentoria. O que os reis das nações vinham fazer em Salomão? Querendo mentoria, querendo resposta, querendo direção, querendo entender, querendo receber da inteligência que Salomão carregava. Então veja bem, a autoridade espiritual é medida pela capacidade de responder os enigmas ou a sabedoria, os enigmas do coração humano. A autoridade espiritual de uma pessoa é medida pela capacidade de responder os enigmas do coração humano. Quando as dúvidas chegam, quando as pessoas procuram você consegue trazer luz àquilo que é trevas no coração dela? A palavra de Deus, Jesus, ele fala com os discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que é uma luz? A luz é aquilo que dissipa as trevas. Então, preste atenção, vós sois a luz do mundo. Pessoas que estão confusas é como se elas estivessem em trevas. Se pessoas que estão em trevas se aproximam da sua vida, elas têm uma dúvida no coração. Elas têm um questionamento, elas estão debaixo de nuvens de confusão. Então, pessoas que estão assim, quando se aproximam de mim, de você, se nós somos filhos de Deus, nós somos luz para esse mundo. Então, o que há na minha vida deve dissipar a dúvida, o questionamento, a nuvem escura que essa pessoa carrega. Isso mostra o que? A autoridade espiritual de uma pessoa é medida pela capacidade que ela tem de responder enigmas do coração do homem. Quem carrega a sabedoria, ela atrai a realeza. Os reis vão querer ir a ter e estar com pessoas que são sábias. O que você faz aqui todo dia se você vier aqui aprender as escrituras comigo? Ou com outra pessoa, mas se você se dispor a aprender as escrituras, querido, de uma forma verdadeira, sabe o que vai acontecer? Você vai adquirir a sabedoria, mas não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria natural, é uma sabedoria espiritual. Presta atenção, existem, se eu não me engano, 9 inteligências. Entre as 9 inteligências,
existe hoje uma que é muito destacada, muito valorizada, já há alguns anos, na verdade, a inteligência emocional. E, de repente, você nem sabe o que é inteligência emocional. Aí você vê quanto que você está fora daquilo que realmente você precisa entender e aprender. Mas o que é inteligência emocional? É saber fazer a gestão das suas emoções. É não ser emocional, não ser almático. E nós vivemos em uma geração que é extremamente almática, é extremamente emocional, é extremamente dopaminérgica, vive pela dopamina. Agora, presta bem atenção. A inteligência emocional, por mais que ela tenha seus benefícios, seus valores, ela deva ser aprendida e desenvolvida, ela não é a inteligência principal. A inteligência principal, ela é a QS, é o quociente espiritual, é a inteligência espiritual. Então, quando você entende, compreende e desenvolve a sua inteligência espiritual, você está desenvolvendo uma inteligência que é muito maior e é muito mais potencializadora do que a inteligência emocional. Deve se desenvolver a emocional? Sim, mas você precisa entender que a inteligência espiritual, ela sobrepõe, ela é mais elevada do que a inteligência emocional. Se você está entendendo, você digita inteligência emocional. Independente do momento que você está assistindo, digita isso só para entender, para que eu saiba que você capturou o que eu falei. A inteligência emocional, ela é mais importante, mais impactante, ela é mais poderosa, ela dá mais resultados. Aí, o que acontece? Salomão tinha inteligência espiritual, uma inteligência que sobrepujava. Agora, entenda, quem carrega a sabedoria, ela vai atrair a realeza. O que acontece ali? 2 Crônicas 9, no verso 12. Acontece a mentoria profética, a recompensa dos que perguntam. 2 Crônica 9, 12 fala assim, ó. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais do que os presentes que ela havia trazido. Presta atenção, quando você lê o texto na íntegra aí, você vai perceber que a rainha de Sabá, ela trouxe muitos camelos, muitas riquezas. E na mentoria, ela veio cheia de dúvidas. Ela senta na mesa com Salomão e ela abre, sabe, o seu coração. E a palavra fala que não teve nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum questionamento que ela trouxe e colocou diante de Salomão, que Salomão não tivesse resposta para a vida dela. Ou seja, tudo aquilo que ela trouxe de questionamento no seu coração foi dissipado quando ela esteve diante de Salomão. Ela ficou marcada por tudo aquilo que Salomão fez por ela, mas também por tudo aquilo que ela viu que Salomão edificou, pela casa, pela comida, pelo reino, pelas vestes, tudo comunicava de uma maneira muito grandiosa. Porém, o que acontece? Só em ouro, irmãos, só em ouro, foram 4.200 quilos de ouro. Converte 4.200 quilos de ouro hoje aí, pelo valor do dia, e entenda aí, só em ouro, esse é o valor só em ouro. Essa foi a mentoria mais cara paga em toda a história da humanidade, até hoje. Tá para nascer alguém que vai cobrar uma mentoria mais cara do que essa, que vai receber uma mentoria mais cara do que essa. Agora, o que é uma mentoria, né? O que é? Porque a pessoa pensa assim, eu paguei e saí do mesmo jeito. Ninguém sai do mesmo jeito quando encontra um mentor de verdade. Isso você precisa entender. Porque é aí que você entende quem é o mentor e quem é o mentor. Quem paga uma mentoria, porque mentoria é paga, receber mentoria gratuita não tem valor. Pelo menos para quem está entregando, de repente a pessoa ela fala, não cobro isso, eu faço porque eu amo fazer isso. Agora, entenda uma coisa, quando o mentor não coloca preço, ele acaba não atribuindo o valor, não é preço, sabe, irmão? Ele não atribui valor. E aquilo que não tem valor, as pessoas não respeitam, não consideram. Então, quem vive entregando muito de forma gratuita, acaba que se autodesvaloriza. Por quê? Porque as pessoas que estão ali recebendo, elas começam a te achar comum. Por isso você vê mentores e eles cobram um valor que você fala assim, por que é tão caro? Não é que é caro, é porque tem valor. O preço é outra coisa. O preço é aquilo que você acha que você tem que pagar. Valor é aquilo que você vai receber
se você realmente se conectar. Agora presta atenção, quando você encontra uma pessoa que o conteúdo dela, gratuito, já é impactante na sua vida, imagina quando ela oferecer algo para você que você tem a possibilidade de comprar, de pagar. Isso vai ser muito maior, muito melhor. Porque se o nível do conteúdo gratuito da pessoa, aquilo que ela te entrega no dia a dia já é bom, ouvir ela já te edifica. Caminhar com ela no dia a dia, naquilo que ela faz de forma aberta, gratuita, já é bom. Imagina quando ela trouxer algo assim que é pago. Se ela traz um livro, ela falou, eu escrevi um livro, compre o livro. Eu aprendi anos atrás que se você tiver, sei lá, R$ 50, vamos colocar R$ 50. Se você tiver R$ 50, se você tiver com fome, mas tiver um homem vendendo um livro, se você tiver entre a pizza, o hambúrguer e entre o livro, compre o livro. Por quê? Se você comer a pizza hoje, daqui até o final do dia, ela saiu do seu organismo. Se você comprar o livro hoje, comer o livro, ler o livro, isso nunca mais sai de dentro de você. Você absorve aquele conhecimento. Você come palavras, mas isso muda dentro de você algo. Isso gera ROI, isso gera retorno. Então, aprenda a investir em conhecimento. Foi o que a Rainha de Sabá fez aqui. Ela investiu no conhecimento. Ela pagou um preço muito caro. Mas olha o que o verso 12 fala. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu e muito mais que os presentes que ela havia trazido. Ela veio, ela trouxe algo de muito valor? Sim, mas ela não saiu vazia. Ela não saiu vazia. Quando você encontra um verdadeiro mentor, você não sai vazio. Ele coloca dentro de você, ele coloca nas suas mãos algo muito maior do que aquilo que você trouxe. Porque muitas vezes você vê o preço do que pagou, mas o valor que você vai levar, ele é muito maior do que aquilo que você trouxe. Isso mostra um verdadeiro mentor. Agora, vamos entender aqui. Você está posicionado para receber mais do que busca? Você quer receber mais do que aquilo que você busca? Então atribua valor àquilo que está diante de você. Agora presta atenção, a honra desbloqueia depósitos eternos. Tem pessoas que você pode chegar diante dela hoje, a pessoa ela tem uma magnitude do céu dentro dela. Ela carrega um potencial gigantesco. Você já até ouviu falar daquilo que essa pessoa carrega. Porém, você quando chega diante dela, você não consegue se conectar, extrair, receber do depósito que ela carrega, do potencial que ela carrega. Sabe por quê? A honra que desbloqueia. Quando aquela mulher vem, tem com Salomão, ela senta com Salomão, ela entrega os presentes que ela trouxe, sabe o que acontece? Ela honrou a Salomão. Porque tinham pessoas que vinham ali todos os dias, trazendo dúvidas, perguntas, questionamentos. Mas nunca honraram a vida do rei. Mas ela honrou a vida do rei. Ela trouxe ao seu coração paz, recebeu respostas, recebeu direcionamento, mas não saiu de mãos vazias. Não saiu de mãos vazias. Isso que é importante você entender. Mentores sábios liberam destinos proféticos. Sempre que você encontrar um mentor, ele vai trazer um upgrade, ele vai trazer uma atualização para a sua vida. Você vai sair de maneira transformadora desse encontro. 2 Crônicas, no capítulo 10, verso 4. Presta atenção. Fala sobre aliviar a carga. Salomão morre e vai descansar, ele vai ter com seus pais. E o filho de Salomão vem reinar no seu lugar. E quando ele é colocado sobre o trono, o povo vem e traz uma solicitação. Porque, veja bem, Salomão reinou por 40 anos. E os 40 anos que Salomão reinou, ele construiu muito, ele edificou muito. E isso elevou a carga tributária de Israel. O tributo, os impostos foram aumentados para bancar tudo o que estava sendo feito. E quando o filho de Salomão vem, Deus pega, traz ao coração do povo algo. É hora de diminuir o peso que está sobre nós. O que seu pai fez, eles falando com o filho de Salomão que sentou sobre o trono, falou, o que o seu pai fez foi bom, mas ele nos causou dano. Estamos muito oprimidos por tudo o que está sendo feito e nós é que estamos pagando a conta. Quem estava pagando a conta? O povo.
Porém, presta bem atenção. Eles vieram, clamaram, buscaram, e sabe o que aconteceu, irmão? O filho do rei, Roboão, ele vai, ele conversa com os conselheiros do seu pai. E quando ele conversa com os conselheiros, ele falou assim, ó, quer ganhar o povo? Você quer ganhar o povo? Você está no início do seu reinado. Você quer ganhar esse povo? Escuta o que eles estão falando e faça o que eles estão pedindo. Realmente seu pai foi pesado. Traga alívio a eles e você ganhará o coração deles. Aí ele se esquiva dos sábios, dos conselheiros do seu pai, e vai conversar com seus amigos românticos, emocionais, sem estrutura. Ele conversa com seus amigos e ele fala, e aí? O que vocês acham que eu faço? Aí os amigos falaram com eles assim, fala assim, o meu dedo mindinho é mais forte do que a mão do meu pai toda. O que eles deram como direção dele falar? Ele falou, você acha que meu pai pegou pesado? Aguarde que vocês vão ver o que é pegar pesado. Vocês vão ver comigo o que eu vou fazer. O que ele traz ali de forma clara? Que ele iria ser muito pior do que o pai. Aí naquele momento, sabe o que acontece? Existiam 12 tribos, 12, é como se fosse 12 cidades que ele governasse. Naquele momento, ele perde 11 cidades. O reino dele foi dividido. Ele perdeu 11 cidades das 12 que compunham o reino dele. As 11 cidades falaram, nós não queremos mais você, nós queremos que venha abaixo a dinastia de Davi, não queremos mais saber disso. Você vai reinar para outro lugar, nós vamos sair fora de você e vamos estabelecer um novo rei para nós. Porque você é muito ruim. O que fala aqui, irmão? A glória externa de Salomão escondia uma carga pesada sobre o povo. Toda a magnitude do reinado de Salomão, mostrava que havia um peso sobre o povo que estava pagando a conta. O seu substituto perdeu o reino por não discernir o clamor do povo, por não ouvir o clamor do povo. Isso fala muito porque um líder que muitas vezes ele é pesado sobre o povo, da sua liderança, ele pode perder da noite para o dia, por não saber discernir para fazer o correto no tempo certo, ele pode perder o povo da noite para o dia. E sabe o que é pior? É que quando isso acontece, a pessoa muitas vezes ela pode falar assim, foi o diabo, foi o inimigo. Mas foi algo que foi plantado, germinado, cresceu ali. Uma, abre aspas, exploração que estava acontecendo. Um peso caro sobre a vida de um povo durante um longo tempo. Isso gerou um desgaste emocional, físico, financeiro, porque demanda sobre demanda, demanda sobre demanda. E isso fala de quê, irmão? Fala das pessoas com quem você busca conselho. Quem são seus conselheiros no dia da dificuldade? Quem são seus conselheiros quando você se vê muitas vezes apertado? Com quem que você se aconselha? Na sabedoria, você vai entender que você deve construir uma mesa de conselho. Na mesa dos conselheiros, existem pessoas diversas que vão se assentar nessa mesa. Porque se você coloca nessa mesa pessoas iguais, você sempre vai ouvir a mesma coisa. Se na mesa do seu conselho, mas eu não sou ninguém, ei, você é alguém, eu comecei essa live falando que você é alguém, você é maior por fora do que é por dentro, você tem um potencial que você ainda não consegue perceber, mas ele está aí, né? Chegou agora, volta lá depois e assiste desde o início para você entender. Agora, existe uma realeza dentro de você, e essa realeza quer ganhar realidade, quer vir para fora. Só que para isso vir para fora, você precisa entender. Você precisa começar a se comportar agora como se já fosse. Você não precisa esperar as coisas acontecer para ver como você vai viver, como você vai se virar. Comece a ser agora aquilo que você já é.
na eternidade. Aquilo que Deus já revelou no seu coração. Então, isso fala de que estabeleça um conselho para a sua vida. Pare de ouvir todo mundo, seja seletivo, seja mais exclusivo naquilo que você vai estabelecer como relacionamentos e também como pessoas que vão falar sobre a sua vida. Quem ouve todo mundo não ouve ninguém. Quem ouve muitas vozes vive em confusão. Quem está atrás de conselheiros diversos, porque a mesa do conselho tem vários tipos, várias personalidades de pessoas. E por que isso? Na mesa do conselho, não na vida. Pare de ouvir pessoas da vida. Comece a estabelecer uma mesa de conselho. Quem é a pessoa com quem, sempre que você tem uma dúvida, você recorre a ela pedindo conselho? Para receber da sabedoria dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Se você não tem essa pessoa, se quando eu te faço essa pergunta, essa pessoa não sai à sua mente, é fulano, é ciclano. Porque se você é casado, deve ser o seu cônjuge. No dia que você está aí precisando desabafar, conversar, né, é legítimo que seja seu cônjuge. Aí você vai falar, não é. Se não é, tem um erro. Aí já tem um erro, tá bom? Agora, existem outras personalidades que devem compor sua mesa. Por que ela não pode ter um padrão? Os conselheiros não podem ter um padrão. Por quê? Porque senão você vai estabelecer um padrão e o padrão faz e fala tudo igual. Você não precisa de pessoas que falem igual. Você precisa de pessoas que, com o conhecimento, são conselheiros. Eles não estão para falar o que o seu coração quer ouvir, mas aquilo que vem da sabedoria que Deus colocou no coração deles. Compreende? Existe uma diferença entre receber da sabedoria e receber apenas daquilo que você quer. Porque algumas pessoas até montam mesas de conselheiros, mas eles querem ouvir sempre o padrão. E quando há alguém que quebra o padrão no conselho, isso arranha. Isso arranha. É interessante porque a Bíblia vai falar de Acabe. E Acabe ele tinha vários profetas que ficavam diante dele. Ele era rei e ele era maligno, casou com Jezabel. Porém, a Bíblia fala que ele tinha alguns conselheiros que eram profetas. E um dia ele estava ali, tentando ir para uma guerra e levar alguém com ele, que era rei também. E nessa busca, sabe o que acontece? O outro rei não queria ir com ele. Falou, vou com você não, cara. Falou, só se eu ouvir a palavra de Deus, uma voz profética. Aí ele trouxe os profetas da mesa dele, os profetas padrão. Profeta que falava aquilo que todo mundo, aquilo que o rei queria ouvir. Profeta que não tinha coragem de falar a verdade, mas que falava só aquilo que o rei queria ouvir. Aí, o que acontece? Ele vem, traz aqueles profetas e eles começam a profetizar. Pode ir, Deus vai te dar vitória, pode ir, vai dar certo, pode ir, vai acontecer. Só que o que estava acontecendo lá no céu nessa hora? Deus havia colocado um espírito de mentira na boca daqueles profetas para profetizarem coisas erradas. Deus colocou isso, a Bíblia fala que foi Deus que colocou. Deus coloca um espírito que distorceu as palavras na boca dos profetas de Acabe. O rei que estava sendo convidado para ir para a guerra, ele não se convenceu. Ele falou, tem um outro profeta aí não? Esses profetas falam tudo igual. Eu não gosto de ficar no meio de gente que fala igual. Tem como descobrir se tem um outro profeta? Ele falou, tem um. Só que ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Ele é o profeta que sempre se levanta de forma contrária. Ele é o profeta que sempre fala coisas que eu não gosto. Meu coração fica triste quando ele abre a boca. Porque eu sei que ele fala a verdade, mas eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. O rei bateu na mesa e falou, chama ele. É esse cara aí que eu quero ouvir. Trouxeram ele. Os soldados ameaçaram ele. Falou assim, se você... todo mundo já profetizou isso. Você tem que profetizar igual. Se você não profetizar igual, a gente vai dar no seu um pau. Vai tomar um pau, vai tomar um couro. Aí sabe o que aconteceu? Ele chegou lá e falou assim, eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, tá bom? Chama o tangedor para mim.
profeta legítimo, ele flui no ambiente espiritual. O ambiente estava natural. Ele falou, chama um tangedor, o tangedor começa a tanger a harpa, começa a liberar a atmosfera. E a atmosfera foi crescendo, alinhando a atmosfera da terra com a atmosfera do céu. E quando a atmosfera foi criada, irmão, aquele homem profetiza. E ele profetizou aquilo que iria acontecer. Ele falou, pode ir, mas vai morrer. Pode ir, que vai morrer. Aí sabe o que acontece? Ele toma uma pancada na boca. O rei pega e fala assim, o negócio é o seguinte. O rei Acabe fala, eu vou. Mas se eu não voltar, você também não vai sair da prisão mais. Aquele profeta, por falar a verdade, é lançado na prisão. O rei vai para a guerra. Os dois reis vão para a guerra. E ali se cumpre a palavra desse profeta da verdade. Não dos profeta padrão puxa saco. Que só queria falar aquilo que agradava. Isso fala de quê, irmão? Fala da mesa do conselho. Qual tipo de conselho você busca? Conselhos que são verdadeiros, que vêm do coração de Deus? Ou conselhos que agradam o seu coração, mas são conselhos errados? Porque o homem perdeu aqui, o filho de Salomão, ele perde metade do reino, mais da metade do reino. Ele perdeu 90% do seu reino por não ouvir o conselho certo. O que você tem perdido por não ouvir conselhos certos? Você sabe discernir o que pesa sobre os outros, mesmo quando tudo está parecendo belo por fora? Porque o clamor do povo era aliviar a carga. Quem chegou no reino, a rainha Esther, a rainha de Sabá, ela chega no reino e ela vê beleza, ela vê magnitude, ela vê riqueza. Mas o que tinha por baixo daquilo? Um peso. E ela não soube discernir isso. Isso ficou evidente depois da morte de Salomão. O que nós podemos entender? Um líder sensível sustenta reinos. Um líder insensível vai dividir. O que nós aprendemos aqui? O orgulho que despreza conselhos vai quebrar as alianças. Deus tinha uma aliança com Davi. Porém, começou a levantar-se homens da linhagem de Davi, que não tinham o mesmo espírito que Davi. Isso começou a custar. E aquele homem, veja bem, Deus manteve um único reino com ele, não por conta dele, mas por conta da aliança que ele tinha com Davi. Tudo o que estava acontecendo com os filhos dos filhos dos filhos de Davi era por conta de Davi. Eles eram abençoados por conta de Davi. Porque quando Deus ia olhar para aqueles homens, falava assim, é como se falasse assim, vontade de fulminar. Mas aí quando ele olhava, dentro deles ele via a semente de Davi. Ele enxergava a aliança que ele tinha feito com Davi. Ele falava, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma aliança com um homem. E eu declarei que nunca irá faltar na sua linhagem homens que se assentem sobre o trono. Irmão, nosso tempo se excedeu. Temos aqui ainda o Novo Testamento, temos ainda os Salmos, temos também Provérbios, mas eu acho que aprendemos muito aqui no dia de hoje. Eu sou grato a Deus por isso. Vamos terminar aqui falando somente a passagem de Provérbios. Provérbios 19, 26. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. O que nós entendemos aqui? Honrar pai e mãe é base do reino. A honra, irmão, a honra é algo poderoso. Não é algo que se faz por sentimento, se faz pelo entendimento. Quem espera sentir para honrar é almático. Quem honra porque sabe que tem que honrar é uma pessoa de valor, é uma pessoa de princípios. Onde há desonra, haverá destruição. A pergunta para você, que frutos a sua conduta tem gerado na sua linhagem? Você tem honrado seus pais? Você honra os seus antepassados? Você honra aqueles que te geraram? A honra protege, mas a desonra vai te expor. Quem não honra a origem, aborta o seu destino. Quem não aprendeu a honrar,
a sua origem. Ah, mas meu pai não foi bom, minha mãe não foi boa. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos honrar. Nós devemos honrar. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Tinha até mais aqui, mas fica para o ano que vem essa passagem, quando a gente chegar nela de novo. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Você é alguém que precisa aprender a caminhar de maneira que agrade a Deus. De maneira que verdadeiramente Deus possa se agradar do seu caminho. Deus já te ama. Você é amado. Você precisa entender e declarar isso todos os dias. Eu sou amado. Eu sou amada. O amor de Deus está sobre você. Mas o que você precisa entender? O agrado de Deus é diferente. O agrado de Deus é vivido no dia a dia. Porque você pode ser amado sem receber o agrado de Deus, sem estar agradando a Deus. E a minha oração hoje é que você viva e receba do amor de Deus, mas que você seja uma pessoa que começa, sabe, Esther, a andar naquilo que agrada ao Senhor. Adriano, explica isso um pouco melhor. Veja bem, você que tem filho e filha, entende isso melhor. Seu filho, você ama ele incondicionalmente. O amor não impõe condições. O amor, ele é inteiro. Ele não é condicional. Mas, muitas vezes, você não está se agradando daquilo que seu filho e sua filha faz, sabe, Esther? Você não agrada das ações, das atitudes, dos comportamentos. E é assim também entre nós e o Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Mas muitas vezes o que está atrapalhando é a maneira como nós estamos vivendo, que não gera esse agrado no coração dele. Não estamos sendo agradáveis a ele. Então, possamos corrigir isso na nossa vida, nesse dia. Possamos buscar conselhos sábios. E entenda, há algo em você que é maior que você. Eu quero poder ser um cooperador de Deus para abençoar aquilo que você carrega, para que isso possa crescer, para que o seu potencial ele não fique apenas no pode ser, mas ele seja uma verdade, uma realidade, para que ele saia para fora de você. Você é maior por fora do que é por... Você é maior por dentro do que é por fora. Existe uma grandeza, uma realeza dentro de você. Existe uma magnitude do céu que precisa ser extraída. Permita que o Espírito de Deus trabalhe de dentro para fora. E você vai ver. Eu creio que nesse 1 ano nós vamos ver muitas transformações. Irmão, é impossível você se envolver com Deus, você se aproximar de Deus, você buscar a Deus com o coração íntegro. Você pode até começar com o coração desviado, arranhado, sabe, confuso, mas é o dia a dia. Seu coração é alinhado, seu caminhar é alinhado. Deus vai alinhando a sua vida. E é impossível que você comece uma experiência como essa que nós estamos propondo aqui e você continue a ser a mesma pessoa. É impossível. Você vai ver. Você vai entender. Estamos há 23 dias, várias pessoas mandando testemunho. Adriano, isso tem me alimentado, isso tem me sustentado, isso tem me transformado. Eu sinto algo acontecendo em mim, eu tenho vivido algo muito pessoal dentro de mim. É isso que as pessoas que já estão assistindo, acompanhando, têm falado. E isso vai aumentar, irmão. Isso vai crescer. Isso vai alcançar um número incontável de pessoas. E reverbera. Porque aquilo que você ouve, não retenha. Sabe, Esther, você que está aqui hoje, acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. O que Deus falou no seu coração hoje, compartilhe com alguém. Compartilhar por quê? Quando você compartilha, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Quem ensina, aprende 2 vezes. Então não retenha o que Deus falou no seu coração, mas compartilhe com outra pessoa. E você vai ver que isso vai crescer na sua vida muito mais. Você vai ver que isso vai gerar algo dentro de você que você vai falar assim, eu nunca experimentei isso. Por quê? Porque você está permitindo a vida que há em você
ser transferida. Você não perde, isso cresce dentro de você. Amém? Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã. Coloca esse dia diante do Senhor. Deus, como é bom começar o dia. Não na correria, não na ansiedade, não na pressa, mas sentado diante da Tua palavra e principalmente compartilhando a Tua palavra. Tua palavra é pão. A palavra é pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, toda a palavra que foi liberada aqui, ela é um alimento para nós. Que possamos ser saciados no Espírito pela palavra que nos alimenta nesse dia. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Eu declaro que a Tua palavra ilumina o nosso caminhar nesse dia. Eu declaro que tudo aquilo que era treva, tudo aquilo que era um lugar escuro que tínhamos que pisar, que tínhamos que passar nesse dia, eu falo que todas as trevas são dissipadas. Eu declaro que os nossos pés, à medida que caminhamos e avançamos, a escuridão sai do nosso caminho. Os caminhos se tornam claros, se tornam limpos. As pedras de tropeço são removidas, os buracos são tapados, o nosso caminho é aplanado, porque o Senhor foi adiante de nós. Nós começamos esse dia consagrando esse dia é do Senhor. Esse dia seja para o Senhor. Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que vamos fazer, abençoa nossas mãos. Pai, que o trabalho das nossas mãos seja proveitoso, seja frutífero. Pai, e eu oro para que o potencial que há em cada um de nós, a começar da minha vida, venha para fora. Declaramos que a grandeza que o Senhor colocou, ela não fica em nós, mas ela possa crescer, ela possa ser grande de verdade. Pai, declaramos sim um tempo de respostas dos céus. Declaramos que os nossos ouvidos, ó Pai, eles são desalinhados, eles são desconectados de todo conselheiro do mal, conselheiro maligno. Declaramos que todo conselho que veio até nós, mas que não vem da parte do Senhor, que esses conselhos sejam paralisados na nossa vida. Toda palavra que gerou deformação no nosso íntimo, no nosso interior. Declaramos que o poder dessas palavras são quebradas nessa hora. E declaramos que a palavra do Senhor, ela nos afia, ela nos refina, ela nos prova, ela nos purifica e ela nos prepara para viver de maneira íntegra. Senhor, que possamos, assim como Salomão, desfrutar daquilo que o Senhor tem colocado em nós, dessa realeza, dessa grandeza. Pai, oramos nessa manhã por sabedoria, por conhecimento. Aumenta a sabedoria na nossa vida, aumenta o conhecimento, Senhor, e sabemos que quando isso cresce, atraímos o governo dos céus, atraímos também o governo da terra, que pessoas que têm dúvidas, questionamentos, que ao chegar ao contato conosco, da sabedoria do Senhor possa sair soluções, da sabedoria do Senhor que há em nós possa sair respostas, direcionamentos, para que vidas que estão perdidas possam ser encontradas. Oramos e colocamos esse dia diante do Senhor. Pai, livra-nos do mal. Assim como Jesus ensina na oração. E eu oro nessa manhã, livrai-nos do mal. Todo mal que foi planejado, projetado, liberado contra a nossa vida. Eu declaro nessa hora que todo mal é paralisado em nome de Jesus. Toda palavra de calúnia, difamação, toda mesa que se assentaram os caluniadores, os difamadores, os acusadores, declaramos que essa mesa é quebrada no mundo espiritual, essa mesa é destruída no mundo espiritual e declaramos nessa hora que essa mesa não prospera, os conselhos, os planos que foram estabelecidos nessa mesa não prosperam. Declaramos que todo bruxo, feiticeiro, nessa hora ele é atado no mundo espiritual. Toda palavra de bruxaria, todo encanto de feitiçaria é quebrado pelo poder do nome de Jesus. E declaramos que apenas a palavra, apenas a sentença que saiu do trono do Senhor nessa manhã se estabelece. Eu oro e declaro, decreto, terra se alinhe ao céu, terra se alinhe com o céu para ouvir e receber e liberar tudo aquilo que os céus já liberaram. Pai, declaramos um tempo de liberação sobrenatural. Declaramos um tempo de aceleração, que o relógio, nosso relógio, o cronos, se alinhe com o relógio do céu. E que tudo aquilo que o céu determinou para esse tempo, para esse dia, de forma específica, se estabeleça em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Pai, nos faz avançar nesse dia. Nos faz avançar. Declaramos toda a resistência natural e espiritual é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Declaramos que anjos são liberados nesse dia para ir diante de nós, trabalhando por nós, batalhando por nós,
preparando o caminho, que possamos entrar nos lugares que o Senhor nos chama a entrar nesse dia, que toda a conexão que vem do céu para esse dia, declaramos que ela seja feita, que toda provisão que os céus liberaram sobre nós para esse dia, nós chamamos essa provisão e declaramos que ela chega, ela chega à nossa vida, à nossa casa, à nossa empresa, aos nossos negócios, em nome de Jesus. Declaramos que as coisas dos céus não sofrerão atrasos mais na nossa vida, mas elas chegarão no devido tempo, em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Sua presença é real. A sua presença é real. E nós amamos a sua presença. Nós reconhecemos a sua presença. E nós celebramos a sua presença esse dia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, Esther. Tenha um dia mais que abençoado. Volte mais vezes. Você que assistiu, você que está assistindo a gravação. Irmão, eu te peço, compartilha essa live. Ela fica salva. Compartilha. Envia para aquelas pessoas que você sabe que elas precisam ser tocadas por aquilo que nós estamos compartilhando aqui. Eu sei que no devido tempo elas vão ser gratas a você. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 6h30, estamos aqui. Shalom, shalom.